Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Tem início, a partir de agora, mais uma edição do programa Transição, uma visão espírita para um novo tempo. E contamos mais uma vez com a presença, com a participação de Sueli Caldas Schubert, que veio mais uma vez conosco aqui para falar hoje a respeito das dimensões da mediunidade. Bem-vinda, Sueli. Muito obrigada. Nós estamos também cumprimentando a todos os que nos assistem nesse momento. Muita paz a todos. Queria que você comentasse como o Espiritismo vê a mediunidade. O Espiritismo vê a mediunidade como alguma coisa muito séria. A mediunidade não é para nós ficarmos adivinhando o futuro, embora possa haver esse tipo de situação, que o médium possa ter esse pressentimento ou ter também uma visão de algo que vai ainda acontecer, como também do passado. Mas a mediunidade que a doutrina espírita orienta, ensina, fundamenta, ela não tem esse propósito de adivinhar o futuro, de ficar falando do passado, você foi uma rainha, você foi um rei, você foi isso, você foi aquilo. Embora que as pessoas adorem quando fala assim, você foi uma rainha. E aí a pessoa fica feliz, mesmo que ela hoje esteja aí catando as moedinhas, né, para sobreviver. Mas aí a pessoa fica feliz. Bom, eu agora estou assim, mas eu já fui uma rainha, eu já fui um rei, eu já fui um imperador. E ninguém quer ter sido algo assim muito obscuro, uma vida muito anônima, todo mundo quer ter sido famoso, qualquer coisa boa assim, né? Mas a doutrina espírita não tem esse propósito de mencionarmos isso, de ficar assim incentivando esse tipo de situação. Porque a mediunidade, o exercício, a prática da mediunidade, conforme o Espiritismo orienta, é algo muito sério. A mediunidade é uma ferramenta ou um instrumento para a evolução da criatura. Quando ela orienta a sua faculdade mediúnica, a exemplo de Chico Xavier, a exemplo de Divaldo Franco, que está frequentemente aqui no programa Transição, trazendo lições, trazendo experiências notáveis, a exemplo de Divaldo, de Chico, de Raul também, Raul Teixeira, esses vultos, essas pessoas, elas nos dão uma noção de como o Espiritismo orienta a faculdade mediúnica, porque ela é voltada para o bem do próximo, para que a criatura consiga evoluir como um instrumento de evolução para ela própria e também para ajudar aqueles que convivem com ela, que estão nesse relacionamento, ou até mesmo pessoas que apresentem problemas, que desejem ajuda, que desejem uma explicação. O sofrimento, afinal de contas, ele pode ser muito bem atendido, o sofrimento humano, através de prática mediúnica, de médiuns que se dedicam ao próximo, porque é, assim, um instrumento maravilhoso quando bem direcionado. Ele pode também ser direcionado, se a pessoa quiser, no uso da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, para oferir lucros, para assim, fama, qualquer coisa. Mas em doutrina espírita, a mediunidade visa uma prática religiosamente voltada para a ética, para a solidariedade, enfim, para o amor ao próximo. Nós chamamos de mediunidade com Jesus, porque sempre procuramos olhar os ensinamentos do Mestre, observá-los e tentar seguir da melhor forma possível. Nós somos seres ainda bastante atrasados, temos nossas imperfeições todas e a mediunidade nos confere uma oportunidade de ressarcirmos nosso passado, de melhorar nossa condição, de sermos mais felizes. Quem ajuda o próximo, quem é solidário, como diz Joana de Anjos, Joana de Anjos, a mentora de Divaldo Franco,
quem é solidário nunca fica solitário. É uma realidade, Sim. a gente pode constatar isso. Portanto, amar ao próximo, esse exercício de amar, traz uma alegria muito grande. E se a pessoa é uma pessoa que vive uma vida solitária, às vezes nós estamos no meio de uma família, mas de repente estamos solitários. Nós podemos estar no meio de uma multidão e sentir solidão íntima. Sim. Porque a solidão não é a solidão, às vezes, em torno de nós, mas a solidão que habita a pessoa, que está dentro da pessoa. E quando a gente sai da nossa concha pessoal e vai atender ao próximo, a nossa vida se enriquece. Com certeza. E exercer a mediunidade, ela traz algum sofrimento? É bom ser médium, Sueli? É bom ser médium, eu posso dizer, com conhecimento de causa. Para mim, a mediunidade sempre foi uma bênção. É claro que quando há sofrimento, a pessoa diz assim, eu como médium sofro muito, mas naturalmente a vida da pessoa é um quadro, muitas vezes, de provas, de sofrimentos, e a mediunidade, em certo início, em certo momento, pode também se apresentar de uma forma sofrida. A pessoa, às vezes, como eu disse, tem medo, a pessoa não se dedica integralmente, a pessoa não estuda. A falta de estudo é que pode trazer algum problema. Às vezes, a criatura fica indecisa, fica sentindo as presenças dos espíritos em casa, em qualquer lugar. Portanto, isso pode causar algum desconforto, algum sofrimento, espíritos malévolos, ou seja, espíritos mal intencionados, espíritos obsessores, como se diz, que ficam atazanando a vida da pessoa, atormentando. Aí sim, ela precisa entender como fazer, o que é necessário para se libertar disso tudo, e pode achar, não, isso traz muito sofrimento. Porém, se a faculdade mediúnica for bem exercitada, se a pessoa se dedicar ao próximo, como eu falei há pouco, vai trazer para ela benefícios, alegria, ela vai sentir o prazer, a alegria de ajudar ao próximo. Geralmente as casas espíritas, praticamente todas, apresentam o trabalho de passes, ou seja, uma doação energética, que sabemos que acontece de uma pessoa para outra, sem que até se identifique como um passe. Sim. Uma pessoa que ame outra ou que está pensando bem de outra pode estar emitindo uma boa energia, como aquela que pensa mal, que quer o mal, ofendendo, às vezes só mentalmente está transmitindo uma energia negativa para a pessoa que é o alvo disso. E no Centro Espírita, o trabalho de passes é um trabalho que precisa ser bem conhecido dos médiuns que vão aplicar o passe, e com isso ele vai transmitir suas energias, o seu amor, a sua solidariedade às pessoas que estão recebendo. Esse é um trabalho maravilhoso, a criatura sai dali feliz da vida, não precisa achar que vai ficar acabada porque doou energia e aí ficou sem energia nenhuma, não existe isso, porque nós sabemos que o Pai do Céu está provendo todas as nossas energias, como também espíritos bondosos ali estão para reabastecer o médium. Essa é uma questão assim, como o amor. Quanto mais doamos, mais amor temos. Recebemos. Quanto mais doamos energias para ajudar uma pessoa que precisa, mais energias nós estamos recebendo. Portanto, quando damos, recebemos. O médium é o principal beneficiário. Ele está doando e ele está cada vez mais se enriquecendo. Portanto, não tem esse sofrimento, você é médium, ou eu sou médium, estou acabado. É preciso estudar e praticar com amor. Sueli, afinal de contas, o que os espíritos querem comunicar aos encarnados através dessas manifestações? Por que eles querem se comunicar conosco? Porque são gente como nós. Assim como aqui na Terra, os encarnados, nós não ficamos isolados. Nós precisamos nos comunicar. Sim. Comunicar é preciso, não é mesmo? Claro. Já dizia Chacrinha, quem é daquela época. Mas acontece que isso é muito repetido na TV, na mídia, né? É muito repetido o Chacrinha falando que era preciso comunicar. Portanto, os espíritos são pessoas que estão do outro lado da vida e eles querem se comunicar, porque eles querem mostrar que a vida continua, que nós somos imortais, que nós temos um futuro amplo pela frente, infinito. Se somos imortais, a imortalidade é a nossa essência. Nós somos espíritos com a imortalidade pela frente, não é?
O que é a imortalidade? Não tem tempo, não tem época, não tem nada. Nós não conseguimos sequer dimensionar ou pensar isto. Portanto, eles querem se comunicar porque nos amam, ou porque têm raiva, ou porque estão ressentidos com qualquer coisa, estão cobrando. Eles se aproximam dos encarnados. Nós temos que notar que fazemos um conjunto de uma mesma humanidade. Hoje nós estamos aqui encarnados, vamos dizer, vivos. Morremos, a pessoa pensa que acabou tudo, não acabou não, nós vamos para o lado de lá. Aqueles que estão do lado de lá renasceram, então está sendo sempre um vai e vem, um ir e vir, que há essa mudança toda. A gente nota uma coisa muito curiosa, as crianças de hoje nascem sabendo, sabem tudo, não é? Sabem tudo de computador, de essas coisas, mas é impressionante. Há 50 anos atrás não sabiam. Então, tudo tem sua época, os espíritos estão preparados, as crianças são antenadas com o nosso dia atual, com o nosso momento, com o hoje, e por isso denotam esses conhecimentos todos. E, logicamente, se nós estivermos do lado de lá e tivermos filhos e amigos e parentes e pessoas com as quais nós estamos interessadas em falar que estamos vivos, que estamos presentes, nós vamos querer comunicar. E quem é o intermediário? O médium. É através do médium, por isso a própria palavra diz, o médium é o meio de comunicação entre os desencarnados e os encarnados. Porque os desencarnados não morreram. Até hoje ninguém morreu. No sentido de que morreu, acabou. Sim. Mesmo esses que acham que não existe nada do outro lado, vão ter a surpresa de encontrar a vida estuante, do outro lado, a vida nos mundos invisíveis. Existe um livro assim, A Vida nos Mundos Invisíveis, é da editora Pensamento, não é espírita o livro, o autor, Reverendo Benson, que vai contar o que ele encontrou do outro lado da vida. Por isso ele denominou A Vida nos Mundos Invisíveis. Mas nós temos toda a coleção André Luiz, que fala desse outro lado da vida, psicografia de Chico Xavier. Nós temos toda a obra de Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco, que mostra também esse outro lado da vida. Portanto, esse intercâmbio é muito enriquecedor. Se nós ficássemos fechados nessa nossa única existência, não teríamos essa amplitude. Eu não concebo a vida só restrita a uma única existência, é muito pouco, é muito pobre, é muito pequeno. Nós precisamos ampliar isto, abrir o nosso horizonte para uma vida bela, estuante e a oportunidade da felicidade que nós vamos, aos poucos, semeando hoje para colher amanhã. Não é isso? Então, a mediunidade é esse campo, é esse instrumento, é essa possibilidade, essa faculdade que nós temos para a convívio com os espíritos. Os espíritos é que promovem os médiuns, porque se eles ficassem caladinhos do lado de lá, o que adiantava alguém ter alguma faculdade, um sexto sentido? Sim. Eles não estariam tentando se comunicar conosco. Se eles estão tentando comunicar, são exatamente os espíritos que fazem com que haja médiuns, para que aqueles que têm essa propensão, essa faculdade, essa possibilidade, intermediem a mensagem que eles querem transmitir. É isso aí, não é? É isso aí. Mais uma vez aqui, Sueli Caldas Schubert trazendo grandes informações e orientações com relação à mediunidade para você que está aqui nos acompanhando no Transição. Transição fica por aqui e voltamos numa próxima oportunidade. Até lá. Muito obrigada.